Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito e hoje o assunto é Sistema Prisional Feminino. Para tanto, trouxemos aqui a advogada e professora universitária, doutora Jaqueline Dantas. Vamos falar de ressocialização, vamos falar de reincidência, direitos e garantias das apenadas. Então sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. O tema hoje é Sistema Prisional Feminino. Está aqui conosco nos estúdios a doutora Jaqueline Dantas, professora universitária, advogada. Seja bem-vinda, doutora Jaqueline. Obrigada, Nazil. Antes de tudo, agradecer pelo convite. Saudar todos os telespectadores da AD Mossoró. Graça e paz. E dizer que para mim é uma honra estar aqui falando dessa temática que me é tão preciosa, Temática que eu estudo, pesquiso. Muito bem. Doutora, já estamos aqui há 3 anos trazendo temas jurídicos, temas de interesse social. O nosso público é muito diversificado. Tem tantos operadores de direito, alunos, estudantes de direito e também o pessoal de casa. Então, fico feliz quando eu trago um professor universitário em face da linguagem mais fácil, uma linguagem mais acessível e um tema muito relevante, que é o sistema prisional feminino. Eu procurei várias pessoas, no caso operadores, e quando eu soube que a senhora tem um trabalho social no presídio, na ala feminina, aqui em Mossoró, então fiquei muito feliz da sua disponibilidade de estar aqui. Eu que agradeço, Nazil. Eu me coloco desde já à disposição, para esclarecer a temática, debatermos um pouco aqui. Muito bem. No primeiro bloco, doutora Jaqueline, a gente tenta conhecer um pouquinho da entrevistada. Doutora Jaqueline Dantas, como a gente falou, já é conhecida no meio acadêmico. Ela é professora aqui da Universidade de Potiguar, cadeiras de Direito do Trabalho, cadeiras de Direito Civil, está fazendo o seu mestrado. Mas, doutora Jaqueline, a sua formação, a sua graduação foi aonde? Eu me graduei na UERN, minha turma é 2008.2 e pós-graduação eu ingressei no caminho do estudo para continuar na academia enquanto docente, fiz especialização em Direitos Humanos e hoje eu faço mestrado na área de Planejamento Estratégico e Dinâmicas Territoriais, também na UERN. Toda a minha formação foi na UERN. Muito bem. É egresso da Universidade Estadual, que em meio a tanta, no caso, a falta de estrutura, falta de investimento, doutora Jaqueline, ótimos, excelentes profissionais têm saído de lá. No caso, a turma da senhora, no caso, pessoas preparadíssimas, passaram em concurso público, estão aí atuando. E no caso específico, doutora, a advocacia foi por opção, foi por paixão, foi porque, no caso, foi levada pela situação. No caso, a advocacia, como a senhora se identificou? Eu sempre quis advogar, E a docência. Eu digo que hoje eu sou uma profissional que tenho buscado me lapidar dentro desse caminho que eu escolhi. Já entrei na universidade focada para esse destino, E eu creio que a mão de Deus tem me ajudado muito a me lapidar, Nós somos pedras brutas e vamos sendo lapidados ao longo do caminho. Então, eu estou ainda nessa lapidação, caminhando, mas me considero uma profissional muito realizada por estar seguindo aquilo ao que eu me propus desde o início, quando ingressei no curso. Muito bem, doutora. Vamos já entrar no tema específico, o sistema prisional feminino. Mas como é que despertou esse interesse, no caso, essa busca social pelas apenadas? É interessante a sua pergunta, Nazil, porque quando eu ingressei na especialização em Direitos Humanos, eu fazia uma pesquisa de cunho voltado para a mulher já, mas na área de violência doméstica e familiar. Era uma prorrogação da minha pesquisa de graduação. Desde 2006, com o surgimento da Lei Maria da Penha, eu passei a pesquisar na área, mas eu cheguei, por acaso, às mulheres do sistema prisional feminino daqui de Mossoró. Eu morava a cerca de 300 metros da segunda delegacia, onde elas estavam alocadas no ano de 2011, e vi uma reportagem na TV local, do Estado, falando sobre a necessidade de tirar essas mulheres de lá. Elas estavam mal alocadas ali. E eu resolvi visitar a delegacia enquanto advogada popular.
da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, né, nesse mistério, voltado aos hipossuficientes. Eu me vi na qualidade de alguém que poderia ajudá-las. E ao entrar no sistema, ali em novembro para dezembro de 2011, eu não saí mais. E desde então passei a fazer pesquisa, trabalhos de evangelismo, né, trabalhos voltados para esse social, e hoje eu sou conselheira do Conselho da Comunidade na Execução Penal aqui de Mossoró, voltada para essa gestão jurídica. Muito bem. Não há como, doutora Jaqueline, nós não nos sensibilizarmos com a temática, termos uma empatia pela condição das apenadas. Eu confesso que eu tive poucas, no caso, clientes femininas na ala aqui de Mossoró, mas só em entrar e perceber a condição das mesmas. O sistema prisional, na verdade, não é para nenhum ser humano estar lá. Ali é uma condição, uma situação, o Estado tem que dar uma resposta para a sociedade. Mas quando a gente começa a entrevistar, conversar com elas, a gente percebe que, eu não vou dizer, não tem um dado aqui concreto. Afirma-se que quem chega no presídio, quem chega na cadeia é inocente, ele se declara inocente. Mas no caso das mulheres, é uma evidência mesmo que elas são muitas vezes levadas ao crime por causa dos seus companheiros. É sim, Nazil. Hoje o perfil da mulher apenada moçoroense é um perfil bem específico, né? Em sua maioria são mulheres vindas de uma realidade bem característica, qual seja, né? Comunidades periféricas, geralmente elas são negras ou pardas, e cometem crimes em parceria com seus companheiros, namorados, oriundos de casamentos ou uniões estáveis, né? E geralmente esse quadro ele é agravado pelo abandono da família, que em geral não aceita muito o relacionamento, aconselha que ela não se envolva e ainda assim ela enfrenta a situação e acaba resvalando no sistema prisional. Então é um quadro bem característico, né? O perfil também dessa mulher presa ele é muito específico, porque são mulheres que não têm um histórico de estudo, né? São mulheres com pouca qualificação profissional também. Então a gente vê que é um quadro de baixas oportunidades, né? São mulheres muito pouco lapidadas para esse campo profissional. Então ingressam pelo caminho do crime e muitas vezes ficam presas nesse ciclo, né, sem sair, porque voltando várias vezes pelo caminho da reincidência por não se qualificar para seguir um outro rumo. Tem, doutora Jaqueline, algum crime específico, alguns crimes específicos que elas incorrem? A maior parte delas é voltada para essa linha dos crimes na prática de tóxicos, né, e tráfico. Então é bem específico o perfil. Eu diria que mais de 80% delas é nesse perfil de coautoras de crimes nessa linha do tráfico de entorpecentes. Eu acredito, doutora Jaqueline, que era para ter um cuidado maior dos nossos agentes investigativos, porque no caso da minha cliente, uma cliente específica, sem citar nome, obviamente, mas só pelo fato de ter encontrado no guarda-roupa da casa dela uma quantia considerável de entorpecente, não apenas o seu companheiro foi levado, mas que ela também, que muitas vezes ela afirmou para mim em depoimento, afirmou na delegacia que tinha conhecimento da situação do seu esposo, mas nunca comercializou, nunca tratou com clientes do caso do marido dela, o companheiro dela. Nesse ponto específico, doutora Jaqueline, ainda nesse bloco, não era para ter um cuidado maior dos agentes, no caso investigativos, na denúncia em face dessas, no caso das acusadas? Sim, Nazil, e eu ressalto ainda mais que isso configura uma prática de violência, né, até dos companheiros para com elas, porque muitas vezes essa mulher está assumindo uma droga que não é dela, né, e para livrar a pele do companheiro, e como o ambiente do lar ele é praticamente intocável, né, nós temos as regras de preservação dessa privacidade domiciliar, então é muito difícil para o agente, eu vejo isso também, fazer esse quadro investigativo mais profundamente. Então, isso é uma incógnita ainda para o nosso sistema, como sanar isso, de como resolver. Mas nós temos muitas mulheres oriundas dessa realidade.
muitas. Muito bem, estamos conversando aqui com a doutora Jaqueline Dantas. Ela é professora universitária, ela é advogada, está fazendo, no caso, sua dissertação de mestrado e tem um trabalho social e acadêmico no presídio feminino aqui de Mossoró. Então, nesse sentido, nós estamos aqui muito felizes e vamos já dando continuidade. Você não saia daí, permaneça conosco. No próximo bloco, vamos ver os direitos e garantias das apenadas. Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito, aqui com a doutora Jaqueline Dantas, advogada, professora universitária, conversando aqui sobre o sistema prisional feminino, especificamente aqui da nossa cidade de Mossoró. Mas, doutora Jaqueline, nesse bloco, vamos começar com a indagação. Quais os direitos, as garantias da mulher apenada ou presa provisória? Essa mulher que comete o crime, né, e se instala no sistema prisional, ela fica sob o manto da proteção do Estado, né? A liberdade é cerceada, os direitos de cidadania no tocante, por exemplo, ao voto, né, ao sufrágio, ela não pode mais exercer. A questão da permanência dela no sistema ainda é num caráter assim, de muita vulnerabilidade, né? O Estado ele tem fornecido um pouco aquém do que seria necessário para a sobrevivência dessa mulher. Por exemplo, esse material de higiene íntima, o próprio absorvente, né? A mulher ela é um público carcerário específico por essas peculiaridades biológicas mesmo, né? De engravidar, de menstruar. Então, hoje eu digo que a mulher ela é um público feminino dentro de um sistema que é masculino, voltado para o homem muito mais, né? E muito ainda arbitrário, às vezes, com esse público. E a mulher, ela fica sob esse resguardo do Estado, mas numa condição de hipossuficiência mesmo, né? Assim, bem precária, bem precarizada, muitas vezes ao manto do abandono da família. Então, enquanto os homens recebem, a gente chega lá no dia de visitação, encontra uma fila quilométrica para os homens e uma fila bem pequenininha de visitantes para as mulheres, porque ocorre a mulher ela deixa de ser interessante para o homem quando ela está presa, né? E o inverso não acontece, a mulher não abandona o seu companheiro, o marido, quando ele está no sistema prisional, pelo contrário, ela dá uma assistência. Então a gente percebe que há uma precarização nesse tocante à vida social dessa mulher, né, a essa visitação, e uma precarização de direitos mesmo, no que diz respeito à própria vida, à fluência dos direitos que são inerentes à dignidade humana ali dentro do sistema prisional. Doutora Jaqueline, uma das preocupações no caso, quando as acusadas, quando elas são presas, é a questão da guarda dos filhos delas. Qual o momento que ela perde, é suspensa a questão da guarda em face dos filhos? No próprio ato de prisão, né, Nazil, quando ela não tem mais condições de gerir, de exercer o seu poder familiar, esse poder familiar ele já é cerceado. Ela precisa entregar os filhos a algum parente, geralmente são mães, são as tias, são irmãs que ficam com esses filhos, né? E em algumas situações mais gravosas, esses filhos vão ficam sob o manto da proteção estatal também, sob abrigamento. Não é o mais comum, geralmente esses filhos, eles ficam sob a proteção. Eu já peguei casos lá de mulheres que deixaram até com vizinhos, mas não é o ideal, né? O ideal é que o Estado realmente interfira, porquanto, uma vez que a mãe fica ausente da gestão da vida dos filhos, eles precisam de uma proteção, principalmente se menores ainda, né? Que é o caráter mais crítico. A partir de que momento, doutora Jaqueline, é possível a visitação das crianças em face no caso, da penada em si? Olhe, nós encontramos crianças que visitam até de colo, criancinhas de colo. Agora, desde que estejam acompanhados de pessoa que tenham a carteirinha de acesso ao sistema, que tenham a possibilidade de acesso, né? Geralmente, o sistema faz aquela revista e não há uma limitação quanto à questão, mas nós percebemos que, no caso das mulheres, elas são muito pouco visitadas, especialmente pelos filhos. Eu conheço mulheres que, o período em que passaram presas, nunca viram seus filhos, ou pela opção de não querer recebê-los ali na acolhida daquele ambiente,
ou pela impossibilidade de alguém de levá-los mesmo. Então, nós temos muitas presas de fora daqui da comunidade de Mossoró, porque o sistema ele é para Mossoró e região, né? É a penitenciária de maior porte aqui do semiárido do Potiguar. E dentro desse perfil nós encontramos pouquíssimas crianças na fila de visitação para mulheres. Quando é no sistema masculino, a gente já tem um ingresso maior de crianças. Por quê? Porque vão com as mães, geralmente. As mães conduzem. O inverso já não acontece. Por quê? Porque os pais não visitam. Então, geralmente, essas crianças não vêm para a visitação, de um modo geral. E quando vêm, geralmente é acompanhando a mãe, da penada. Aí você não tem uma limitação específica do acesso dessas crianças. Mas, de um modo geral, não é com grande frequência que elas acessam para fazer a visitação de suas mães. No caso da saúde dessas mulheres, a senhora afirmou no início as peculiaridades da questão da mulher. A questão de ginecologista, obstetra, é fornecido pelo Estado, doutora Jaqueline? Hoje, Nazil, aqui no sistema da Mar Negócio, a gente possui uma equipe multidisciplinar e temos um médico que atende no sistema prisional e temos assistente social, temos agentes de saúde lá dentro, né? Temos a escolta também, um carro disponível para a escolta, que é feita pelo próprio sistema de agentes penitenciários, mas assim, eu digo que é muito precarizado e que ainda está aquém do que de fato deveria ocorrer, né? Recentemente foi veiculado na mídia o caso de uma jovem que era diabética e veio a falecer por ausência do insulinamento correto, né? Ela não estava consumindo a insulina e ela era usuária desde a mais tenra infância dessa medicação e por uma falha, né, no nosso sistema de saúde em si, ela veio a óbito ali no sistema prisional. Então isso causou muita comoção, muita discussão na mídia, né, de quem seria a culpa. Na verdade, eu digo que o nosso sistema prisional brasileiro ele precisa de uma grande revitalização, de uma verdadeira humanização, né? No tocante ao trabalho com os apenados, em especial a mulher, que carece, né, de uma atenção maior por todas as peculiaridades biológicas, ele está muito aquém de suprir a necessidade dessa mulher. Então, assim, eu diria que por semana, poucas delas conseguem acesso. Se for uma questão clínica, é resolvida ali mesmo no sistema, porque nós temos um médico e temos a entrega de algumas medicações, essas que o sistema de saúde, SUS, né, de um modo geral, distribui, a gente consegue fazer com que elas tenham acesso. Mas quando se trata de uma medicação mais específica ou de um tratamento mais específico, aí entram todas aquelas características do SUS aqui fora, que não é diferente lá para o sistema. Talvez seja até mais difícil, porque exige uma especificidade de escolta, né? Então, a saúde da mulher, ela presa, ela ainda é muito precarizada. No caso, doutora, ainda nesse bloco, a questão das presas provisórias, recentemente, conquistaram o direito de prisão domiciliar no caso de gravidez. Como é que a senhora viu esse avanço na nossa legislação, no nosso entendimento dos tribunais? Eu vejo como uma saída, né, para benefício das crianças e adolescentes, como eu falei, né, essa decisão do nosso Supremo, ela não pensou tanto na condição da mulher presa, e sim na condição da prole, né, aqueles filhos que ficam em casa desassistidos, até na mão de vizinhos. Então, foi pensando nisso que houve um julgamento, né, da nossa corte maior aqui do país, no sentido de fazer com que essa mulher que ainda não teve a condenação, ou seja, ela ainda está sob o estado da inocência, que ela tenha a possibilidade, pelo princípio do melhor interesse do menor, né, de suprir as carências de seus filhos. Então, aqui em Mossoró isso tem sido cumprido pela Vara da Execução Penal, a juíza tem seguido à risca, né, a determinação que saiu em sede um mandato de segurança, que foi decidido pela nossa corte, e hoje se aplica aqui em Mossoró, tanto que todas as mulheres do sistema que têm filhos menores, né, ou seja, crianças de até 12 anos, elas não ficam lá, elas ficam um período, passam por uma audiência preliminar e são liberadas após a audiência para responder, né, em liberdade por essa especificidade de seus filhos. No caso aqui em off, doutora, entre os blocos, a gente conversou que, no caso até as presas condenadas, em caso de terem, né, na iminência de parirem, elas têm alguma garantia, no caso a própria vara da execução já tem entendido a favor das
das presas. Sim, e a gente disse que seria favorável à condição da mulher em si, da finalização da gravidez, uma vez que no sistema, como eu já disse, não tem uma assistência à saúde adequada, então se libera essa presa para que ela vá concluir a gravidez e passar até um ano pós-gravidez como lactante, cuidando de seu filho ali fora. E só então elas retornam, elas saem antes de parir e ficam a média de 8 meses a um ano, né, nessa condição de prisão domiciliar. Mesmo estando já em estágio de condenação, a vara de execuções tem entendido, pelo melhor interesse da criança, né, por esse princípio que é específico do Estatuto da Criança e Adolescente, de liberar essa mulher, né, nessa condição, uma vez que o presídio ele não reúne condições de abrigamento dessa criança e que é um direito dela, né, inalienável, essa amamentação, esse cuidado por sua mãe. Então, diante disso, a juíza tem entendido pela liberação para que essa pessoa possa fruir dos direitos junto à sua criança. Lá fora, né, a gente não dispõe de creche lá dentro, a gente não dispõe de um espaço adequado, então, nesse sentido, se libera essa mulher. No caso, essa intimidade da criança com a sua mãe, esse período de amamentação é muito importante. Tanto é para o desenvolvimento do próprio psicológico da criança, né, doutora Ekelin? Exato. E aí é entendendo por esse caminho, que é uma direção, né, da Organização Mundial de Saúde, de que até os 2 anos a criança ela tenha que... até mais de 2 anos, são esses primeiros anos de vida da criança, né, 2 anos, 2 anos e meio, que são imprescindíveis para a formação do caráter dela e da questão da constituição afetiva desse ser, né. Então, em entendimento a isso, é a mulher liberada. Muito bem, estamos conversando aqui sobre o sistema prisional feminino com a doutora Jaqueline Dantas. Então, sai daí, no próximo bloco vamos pegar alguns temas mais polêmicos, doutora Jaqueline. Mulheres trans no sistema prisional feminino. Polêmica, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica Direito, terceiro bloco da nossa conversa sobre o sistema prisional feminino com a doutora Jaqueline Dantas, advogada e professora universitária, pesquisadora da área, tem um trabalho social no presídio feminino aqui de Mossoró. Doutora Jaqueline, o que acontece? A polêmica, acho que até esse ano, saiu a questão de homens que se identificam com mulheres, considerados trans, por exemplo. Eles podem cumprir pena no sistema prisional feminino aqui no Brasil? Nasceu ainda não, né? A gente não chegou a esse avanço e hoje os homens que têm identificação com gênero feminino, eles são alocados no sistema masculino. Até a gente tem alguns locais onde eles ficam em celas específicas. Uma cela só para pessoas que têm essa identificação e tudo, mas no sistema feminino não. O que nós temos é no sistema feminino algumas mulheres que também são trans, ou seja, têm identificação com gênero masculino, mas elas permanecem ali, inclusive até esporadicamente desenvolvem relacionamentos homoafetivos ali dentro, que não é bem visto e até assim não é favorecido pelo sistema, né? Geralmente se troca essa pessoa de cela para não ficar tendo encontros amorosos ali, em detrimento das demais, né? Para não gerar um certo constrangimento. Então, geralmente quando se identifica, tem um recrudescimento, sabe? Assim, não é bem liberado dentro do sistema. Embora não se afronte, né, esse tipo de escolha, mas eu percebo que há um recrudescimento em detrimento dessa mulher apenada que se identifica com o gênero masculino, por exemplo, né? Porque ela acaba sendo alguém fora da curva, ali, fora do padrão comum que a gente tem ali dentro. Então, ela passa a ser mais vigiada, né? Ela chama a atenção para o foco. Então, nós temos, dentro do sistema hoje, 2 ou 3 meninas com esse perfil, né? E que, inclusive, desenvolveram relacionamentos homoafetivos ali dentro e que sempre me relatam, assim, dificuldades, né? De toda a ordem. Não é fácil ser mulher e numa condição de homoafetiva, né, a gente tem um recrudescimento em detrimento dessa pessoa. Uma maior vigilância, um maior acompanhamento, né, o sistema em si ele é baseado nessa vigilância constante. Então, quando você sai do padrão, você é mais vigiado, né, prego que se destaca leva martelada. É o que acontece com essas pessoas lá dentro.
Uma das preocupações nas alas masculinas, doutora Jaqueline, é a questão das facções. A influência desses grupos, inclusive, tem que separar os blocos. Na questão feminina, as facções já têm influência também na ala das mulheres? Sim, Nazeu, e isso é muito fortemente. De quando eu comecei a entrar no sistema, em 2011 para cá, o número de mulheres apenadas mais do que dobrou aqui em Mossoró. Ou seja, são poucos anos, né, dentro de 7 anos mais ou menos, e nós percebemos um faccionamento muito forte, né, e inclusive essa separação também é necessária no sistema feminino em decorrência do risco que se corre de juntar, né, 2 ou 3 facções ali que são inimigas. Então, funciona da mesma forma no sistema feminino, mas, porém, ainda em menor proporção, né? Devido à quantidade do público mesmo. O quantitativo ainda é menor de mulheres, em detrimento do número de homens, mas o faccionamento já existe. Lamentavelmente, né? Porque a gente sabe que o caminho do faccionamento, ele faz com que a pessoa tenha maior dificuldade de se desvencilhar do crime. E eu tenho percebido nas minhas pesquisas que algo que tem feito as pessoas que estão ligadas ao crime se desvencilharem desse caminho são as práticas educativas, ou para o caminho da educação, da escolarização formal, ou para a profissionalização. Essas mulheres, né, a gente desenvolve um projeto, eu sou tutora do projeto Releitura lá dentro com elas, que é um projeto em que a gente faz a leitura para remir a pena, né? Então, a cada livro lido, 4 dias são remidos, e elas podem ler até um livro por mês, e elas fazem resenhas ou resumos, dependendo do nível de escolaridade, e isso reduz a pena delas. E isso tem sido um motor mestre, né, de mobilidade para o incentivo à escolarização dessas mulheres, né? Nós temos um funcionamento de escola em caráter estadual, prestado ali dentro, e um número de 20 e poucas mulheres, porque oscila muito, algumas desistem, outras ingressam. É um sistema que está sempre tendo essa oscilação de números, mas varia. Não dá 30 mulheres estudando, mas tudo que a gente consegue alcançar dessa semente do bem sendo plantada ali, né, para retirada dessa pessoa do caminho do crime e uma modificação do destino dela, a gente tem tentado, principalmente por essa via da educação, que ao meu ver ainda é o único caminho para fazer essa pessoa sair do crime, né, atrelada a essas visitações que a gente tem das igrejas, né, pregando o amor, pregando o evangelho, que também é outro aspecto que a gente identifica, que quando o preso ou a presa ele se converte ao evangelho, ele modifica o temperamento dele, ele se adequa melhor, ele se comporta melhor, ele passa a ter uma mudança de vida, né, quando essa conversão é genuína, e a gente percebe isso tanto pelas práticas educativas quanto por esse outro caminho, que é o caminho do evangelho realmente e da conversão. A senhora falou 2 vias importantíssimas, que é a questão da educação e, no caso, a prática religiosa, a vida religiosa sincera, mas também, doutor Jaqueline, a questão do trabalho. A oportunidade de trabalho lá dentro, tem como remir a pena, tem alguma função que elas possam exercer, seja na cozinha, seja na faxina, para remir a pena dela? A oportunidade de trabalho aqui no nosso presídio ela ainda é muito pequena também. Nós temos um número bem maior de homens do que de mulheres trabalhando, até pelo perfil do público mesmo, né? O número de homens é maior. Mas, porém, né, pelo perfil do sistema, que é um sistema agrário, ele fica num local agrícola, a gente tem isso como algo pouco positivo para o público feminino, que não se identifica muito com essas práticas. E aí o que você tem é a oferta de, por exemplo, alguns cursos pontualmente. O Conselho da Comunidade ofertou, por exemplo, curso de cabeleireira, né, e curso de recursos humanos, de empreendedorismo, incentivando essas mulheres a buscarem a via da gestação de recursos pelas mãos próprias, né? Por exemplo, montando um salão de beleza ou uma marmitaria, quando saem ali do sistema, né? Eu percebo uma resistência muito grande delas, Nazeu, quanto a esse trabalho em horta, no campo. Algumas até vão, sabe? Mas é um número muito reduzido ainda de mulheres que querem ir para esse caminho, né? No mais, nós temos muitos homens trabalhando com essa parte agrícola realmente, né? Nós temos, por exemplo, plantação de tomate cereja orgânico lá, mas o número de mulheres envolvidas nisso é ínfimo. 2 ou 3 no máximo que se envolvem a capinar,
plantar, né? Elas realmente querem se empoderar por essa via profissional, mas querem algo que se adeque dentro das preferências, né? E geralmente a mulher ela gosta muito, mesmo presa, da beleza, desse encaminhamento. Então, eu visualizo que nós carecemos de oportunidade, né? E eu até nesse momento rogo ao empresariado de Mossoró, né? E à sociedade civil como um todo, que olhe para essa população oportunizando também, porque a carência de oportunidades foi muitas vezes o que levou essas pessoas ao sistema prisional. Então, quando elas saem, elas precisam dessa oportunidade, seja no comércio, seja, por exemplo, no salão de beleza, né? Elas precisam de ter uma oportunidade de desempenho de trabalho, realmente para não reincidir, né? Não retornar ao sistema. Uma coisa importantíssima, doutora Jaqueline, é a questão da autoestima. Eu já vi em alguns vídeos, alguns programas, de concursos de beleza nos presídios. Nunca teve alguma iniciativa nesse sentido aqui em Mossoró e região, doutora? Nós temos o Dia da Beleza no sistema e ele ocorre à véspera da visitação das famílias das apenadas, né? Então, nesse dia, liberaram o kit de beleza para elas. Elas fazem as unhas, secam os cabelos, se arrumam, né? Fazem maquiagem, ficam lá bonitonas. E elas são bem vaidosas, né? Assim, são como todas nós mulheres, de um modo geral, a gente gosta de se embelezar, de estar cheirosa, bonita. Então, não é diferente com elas, né? E eu percebo que elas têm essa autoestima muito deficitária, deficiente, né? Ela é afrontada no momento que ela está ali presa, né? E aí esse Dia da Beleza foi criado pela atual direção no intuito de fazer exatamente esse estímulo da melhoria da autoestima, né? Da condição dessa mulher. O que eu percebo é que muitas delas, assim, não perderam esse amor próprio, apesar de estarem ali naquela condição, elas têm ainda vontade de se arrumar, vontade de viver, fazem planos para quando saírem dali, né? Pensando numa perspectiva de futuro. E é preciso que nós, enquanto sociedade, olhemos para essas pessoas com dignidade humana, o mínimo de dignidade, né? Porque a prática do crime não aliena essa pessoa, ela não deixa de ser humana. Então, o mínimo de dignidade é necessário, né, ainda. Muito bem. Doutora Jaqueline, vamos encerrar. Vamos para o último e importantíssimo bloco, as considerações finais. Vamos conhecer um pouquinho da sua dissertação de mestrado. Então, não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito e hoje tivemos aqui a participação da doutora Jaqueline Dantas, advogada, professora universitária, falando sobre o sistema prisional feminino que está dentro dos seus estudos, das suas pesquisas de mestrado. Doutora Jaqueline, último bloco, as considerações finais, nos atualize da sua pesquisa, as experiências que a senhora teve durante desses anos no sistema prisional aqui de Mossoró. Bem, Naz, hoje eu desenvolvo uma pesquisa que se chama Flores de Cactos, a presença feminina na penitenciária agrícola Mar Negócio. E nós realizamos um trabalho com elas, né? Eu fui estudar as plantas, porque eu identifiquei que lá dentro existiam mandacarus que cresciam, floresciam. Eu não sabia que esse mandacaru, ele dava flores. Eu descobri lá, indo pesquisar essas mulheres. E aí eu comecei a fazer um paralelo entre a flor de cactos e essas mulheres que no anoitecer de suas vidas, no meio a esse ambiente espinhoso, elas florescem, né? Elas renascem, elas se redescobrem, elas têm vontade de viver, vontade de mudar. Então eu comecei a trabalhar esse paralelo e a gente faz um trabalho voltado para as histórias de vida mesmo, na perspectiva de alimentar essa mudança de caminho, né? Hoje o trabalho que eu desenvolvo, deles já brotaram um documentário que é o Flor de Cactos, né? E alguns escritos de artigos que eu publico nos congressos científicos. O último que eu participei foi o Congresso Internacional de Prisões, lá em Recife.
né? E foi muito maravilhoso poder expor a condição da mulher aqui, porque é algo que o público, de um modo geral, não conhece, não tem acesso. As pessoas se preocupam muito em jogar as pessoas para o sistema prisional, mas não querem saber como é que a coisa está acontecendo, né? E o que eu defendo é o desencarceramento em detrimento da possibilidade de oportunização de trabalho, de mudança de vida, né? Hoje a gente tem nas APACs uma referência de que essa humanização prisional é necessária e ela tem respaldo e tem êxito. Então, a nossa meta é alcançar essa humanização o mais possível aqui no sistema, né, de Mossoró. E quando eu comecei a entrar para cá, né, a gente já conseguiu um resultado na monografia de pós-graduação em Direitos Humanos, que foi lançar para a mídia a condição em que elas estavam na segunda delegacia. Elas foram transferidas para Mar Negócio. Isso foi um ganho, né, e hoje o sistema ele já está bem modificado e bem favorável a essa mulher, porque a gente teve a construção recentemente de camas, melhoramento das celas, né? Isso já é uma melhoria da dignidade em que essa pessoa se encontra alocada ali dentro. E a nossa meta é aperfeiçoar isso, é humanizar realmente, porque não é pelo fato de que a pessoa está presa que deve estar em um ambiente, né, sujo, mal acondicionado. E isso favorece o surgimento de várias doenças, inclusive de pele, né, a própria tuberculose em si, que é uma luta permanente no sistema para erradicar essa questão da tuberculose lá dentro. Então, a gente tem se voltado para essa condição dessa mulher, na perspectiva de assegurar um melhor futuro e uma mudança de caminho também, né? Tudo bem, doutora. A senhora já encontrou mulheres aqui do lado de fora, mudadas, transformadas pela essa mudança de perspectiva, mudança de atitude? Nasceu já, e eu fico muito feliz, mas eu lamento porque ainda é um número muito pequeno, sabe? Mas assim, tivemos uma que saiu e montou uma marmitaria e vive disso, né? De vender comida. Ela cozinhava lá dentro e ao sair montou uma marmitariazinha. Mas isso é tão raro, assim, a gente na maioria das vezes perde o contato com essa pessoa, porque em geral elas quando saem, elas não querem permanecer aqui. Se ela quer mudar, ela precisa se ausentar daqui, porque às vezes, né, o faccionamento, a ligação com o crime é tão forte que se ela não sai, ela retorna como reincidente. Então, de um modo geral, a gente tem ou perde o contato ou a resposta do êxito ainda é muito pequena. Eu percebo que é mais parte da própria força de vontade interna dessa mulher, de se colocar ali na condição de quem quer uma melhoria, de quem quer mudar de seu caminho, né? Essa força dela interna tem que ser muito, muito preponderante para vencer até as agruras do sistema, que deixa um reflexo, uma pecha na psique dessa mulher, né? Ela sai ainda muito cheia de melindres, muito enfraquecida de lá. Bem, doutora Jaqueline, desde já quero agradecer a sua presença. Como a gente falou, a senhora é advogada, a senhora tem seus prazos, tem a sua clientela. Em contrapartida, também é professora universitária, que tem as provas para corrigir, aulas para planejar. Então, só a senhora ter vindo aqui já é uma alegria, a senhora ter atendido o convite. Em nome da TVAD, em nome dos pastores, os obreiros, todos que nos assistem em casa, o meu muito obrigado. Eu que agradeço, Nazé, a oportunidade de estar aqui, que a graça e a paz do nosso Deus possa nos conduzir por uma melhoria desse sistema, em que a gente consiga ter menos pessoas ali dentro, né, e que as pessoas que cheguem ali possam encontrar um sistema mais humanizado. É esse o nosso desejo, me colocar ao dispor sempre, e que a graça e a paz do nosso Deus possam nos conduzir por dias melhores. Doutora, a gente ainda tem mais alguns minutos, e pode ser que alguém de casa tenha desistido da sua filha, da sua neta, que ficou no sistema prisional abandonada. Qual seria a mensagem que a senhora poderia dizer às famílias que estão nos assistindo para poder mudar esse tipo de mentalidade? O que eu tenho a dizer é, não abandone os seus, né? Busque essa pessoa, dê assistência, não desista. A mudança ela é possível quando ela é incentivada, quando ela é adequadamente incentivada. Então, esse abandono não favorece, né, a mudança desse caminho dessa pessoa. Então, que você possa perdoar, você possa fazer um caminho de volta, no sentido de abraçar essa pessoa. Talvez ela esteja ali dentro precisando só desse incentivo para fazer essa mudança que é
tão necessária, né? E não é abandonando que vai se resolver o problema vai permanecer ali, né? E, em geral, vai sair mais recrudescido se não for tratado. Então, é importante visitar, dar uma assistência. O Estado não fornece os itens essenciais de mantença dessa mulher, né? Como eu já falei. Então, nós temos hoje captado isso por meio das pessoas, das igrejas, né? Que fazem esses levantes, muitas vezes suprindo essa carência familiar dessas pessoas que ali dentro estão. Então, é necessária a visitação, é necessário olhar para esse público. Esse público é muito invisibilizado. A minha ideia realmente é dar visibilidade a essa questão, né? Falar sobre isso, colocar em pauta. A gente precisa esclarecer que essas pessoas existem, vão continuar vivendo e precisam viver com um caminho melhor, ter essa oportunidade de mudança de vida. Doutora Jaqueline, tem pessoas que querem fazer o bem e não sabem como. São empresários ou mesmo líderes religiosos, estão nos assistindo. Se você puder deixar o seu e-mail, um telefone pessoal, que pessoas puderem dizer, olha, eu tenho um item de limpeza, eu tenho algo para fornecer. A senhora pode fornecer agora. Sim. Seu contato. Eu vou deixar o meu telefone para contato, né? O 98867-1943, é da operadora Oi e também é o WhatsApp. Então, se você tem algo a ofertar ao sistema para melhoria, né? A gente sabe que tudo ali é realizado pela boa força de vontade. Os recursos são parcos, a gente só tem 0,5% revertido para a segurança, né? São pouquíssimos recursos, então a gente precisa desse incentivo, a iniciativa privada precisa olhar com os olhos de que pode fazer algo, a gente não pode esperar só do Estado, a população existe, está ali numa condição de encarceramento e quando vem às ruas, né, causa um transtorno para toda a sociedade. Então é importante trabalhar esse público, oportunizar a melhoria da qualidade de vida, da condição, para que eles possam mudar de caminho. Tudo bem, doutora Jaqueline Dantas, advogada, professora universitária, fico feliz aqui de ter a senhora. No caso, a senhora foi até professora da minha esposa, Rafaela, ali na UNP, tem um carinho enorme pela senhora. Inclusive, nós estudamos juntos na UERN. Eu não quis dizer no início, né, por questão do apadrinhamento, de maneira nenhuma, a senhora está aqui por mérito. A senhora foi convidada porque a senhora é relevante no sistema prisional, uma referência no estudo das apenadas do sistema prisional aqui de Mossoró. Doutora Jaqueline, mais uma vez, o meu muito obrigado. E o pessoal de casa, fica essa mensagem da doutora Jaqueline. A questão de ter outros olhos para o sistema prisional do nosso país, do nosso estado, e em especial aqui na nossa cidade de Mossoró, aqui pertinho, nós temos o sistema prisional. Pessoas que, se não tiver uma ajuda, não tiver um apoio da sua família, do Estado, do empresariado da nossa região, fica ainda mais difícil ser reintegrado, ressocializado e, infelizmente, voltar para o crime nos braços das organizações criminosas. Nós falamos das facções que, infelizmente, têm uma influência negativa. Então, fica com a programação da TV de Mossoró, os eventos, o culto, e até o próximo Dinâmico Direito, se Deus quiser.